Olá, meus confrades, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui novamente, né, para fazer um bate-papo com vocês. Aqui o meu áudio vai ser curto, né, mas eu teria algumas coisas a publicar. Isso vai até me dar um trabalhozinho, mas eu tirei esse tempo aqui para fazer isso. Eu já tinha prometido lá na comunidade e eu vou cumprir o que eu prometi lá. Existe um assunto e que eu já tinha até me proposto a não falar desse assunto aqui, que era política. E eu digo assim, a minha pessoa aqui, eu não vou falar, eu não vou expor o meu pensamento, mas eu quero trazer coisas que eu estou acompanhando, de grupos, de redes sociais, e eu vou deixar que vocês falem, tá? Eu prefiro ficar como o mediador, né? O mediador do diálogo aqui, não eu propriamente dar o direcionamento ou colocar a minha 100%. Claro que eu tenho a minha visão, mas no primeiro momento eu prefiro ver a visão de vocês para que eu aprenda, né, para que a minha mente clareie com a ajuda de vocês. Então, assim, eu poderia eu poderia vir aqui e tomar alguma atitude assim de falar, de rir, de debochar com tudo o que está acontecendo, mas eu não vou fazer isso em respeito. Em primeiro lugar, as pessoas que eu tenho amizade aqui nesse canal e que eu sei que votam no Bolsonaro. E inclusive essas pessoas estão preocupadas. Então, eu prezo muito, né? Eu não quero jamais colocar em risco as boas amizades que eu construí aqui por conta de política. Também porque eu acho que não é uma brincadeira tudo que está acontecendo. Não é uma brincadeira, então é coisa séria, sabe? Pessoas estão se matando, gente tá depressivo, tem gente que não tá dormindo bem de noite. É muito triste, né? Esse tipo de cenário. Mas é uma situação que a gente tá aqui, né? Eu, a gente tá no país, né? Quem nesse momento tá no exterior, comenta se quiser, né? Mas já não faz parte tanto aqui da realidade. Mas a gente que tá aqui, por mais que a gente diga, não quero saber disso, mas vem. Tudo que você olha, você liga a televisão, tá passando alguma coisa, você abre a rede social, tá passando, os grupos tá passando, você vai conversar com um vizinho, com um conhecido, fala-se desse assunto. A gente acaba, não sei só se fosse se abrigar na montanha, né? Ficar longe de tudo isso, aí não teria como isso não penetrar a mente. Mas vamos lá. Eu vou partilhar com vocês áudios. Por que esse vídeo vai me dar um trabalhozinho para fazê-lo? Porque ele vai ter vários vídeos aqui que eu vou usar um programa. Eu vou usar o programa Filmora. Eu já 2 vezes eu pago assinatura trimestral. Quando passar esses 3 meses, a minha próxima renovação dele, eu vou fazer. Eu vou pagar mais caro, acho que é R$ 350. Mas assim, para ficar para toda a vida, né? Vitalício. Pagou os 350, usa pro resto da vida. E eles na parcela ainda, né? Eu vou colocar parcelado porque é um programa muito bom. Ele só tem um defeito, que quando produz o vídeo, ele fica muito grande, né? Tipo assim, qualquer videozinho aqui é 7 GB, 10 GB. Aqui, às vezes eu tenho que botar na menor resolução para ver se cai para 3 GB, 4, né? Mas assim, eu não uso ele com muita frequência. Existem as situações, por exemplo, essa situação de hoje, eu preciso dele, né? Porque aqui eu consigo separar áudio da imagem, aí eu descarto a imagem e fico só com o áudio. Eu consigo inserir áudios e coloco. Aí boto só uma imagem de ponta a ponta. É um programa bem assim mais avançado, bom. Eu ainda nem mexi, eu aprendi a mexer todo nele, né? Mas algumas funcionalidades eu já mexendo, pesquisando, eu já aprendi a mexer. Eu vou colocar esses depoimentos assim para que vocês comentem. Eu queria até pedir assim, aqueles que puderem, se você tiver um tempo livre, se você tiver essa disponibilidade, eu vou ficar muito grato se você comentar naquela metodologia assim, marcando ali mais ou menos o tempo. Coloque, se você não quiser botar exato, você põe aproximado, por volta do minuto tal. Eu não sei nem quantos minutos vai dar aqui, né? Mas você bota aproximadamente, que aí dá pra gente chegar lá e ver o que está sendo dito ali para cruzar aí com o seu comentário, né? Com o seu comentário para que haja uma compreensão melhor.
Mas assim, os depoimentos que eu vou colocar aqui são depoimentos que estão circulando nos grupos, nas redes sociais, na internet, e quase todos eles há um ponto em comum. Existe um ponto em comum nesses comentários. Então eu os cataloguei por esse ponto em comum, que é assim uma preocupação muito grande com a reeleição do Bolsonaro no segundo turno. Então, eu tô sentindo... Vamos lá, deixa eu ver o que é o antes e o depois. Antes da eleição... Por exemplo, eu vou tirar por mim, né? Antes da eleição, quando eu dizia para alguém, num grupo, que eu ia votar nulo, muitos bolsonaristas vinham com 4 pedras na mão. 4 pedras na mão, já xingava, esculhambava, você é um comunista da desgraça, sabe? Tu é um infeliz, cai fora desse grupo. Meus amigos, mudou. Hoje, um exemplo, hoje já está com o grupo dos professores que eu trabalho e um outro grupo aqui da comunidade mesmo. Muitos ali sabem, né? Já sabe assim, quem não votou, quem não foi votar. É coisa de cidade pequena, né? E teve um rapaz, um conhecido meu, que ele escreveu uma mensagem e me marcou lá. Ele falou assim: e você, Vitor? Votou nulo? Votou pra quem, né? Aí eu fui lá e respondi, né? Eu botei nulo. Eu falei nulo, eu prefiro, minha consciência estar em paz, eu votei nulo. Pessoal, é porque eu não posso botar esse áudio aqui, porque ele cita meu nome, enfim, né? Mas, nossa, se você vê... E era um cara, assim, que eu já vi ele pegar cada embate aqui nos grupos, sabe? E ele, meu amigo, por favor, não faça isso, sabe? Repense essa situação, sabe? Mesmo que o Bolsonaro tenha te desagradado, tenha te decepcionado, mas não vai, por favor, cada voto é importante. Cada voto. Então, assim, eu tô percebendo que assim, pessoal, PT, por que vocês não veio falar do PT? Porque pra mim PT é um povo assim que eu não me misturo com eles, eu não tenho amizade com petista, eu nunca fiz parte do movimento do PT. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não vivenciei? Eu não fiz parte da militância do PT. O que eu posso falar foi as experiências ruins que eu vivi do lado do PT. Lá atrás, perseguições, na época que eu fui da direita, eu fui alvo de perseguição por parte da PTzada. Pense um professor, onde é uma das áreas dominada pelo PT no Brasil, é a educação pública. A maioria dos professores são militantes da esquerda. E aí, eu me posicionando contra a esquerda, né, anti-PT, eu sofri no passado, né? Então, assim, o lugar que eu me abriguei, que eu militei, que eu defendi, foi na direita. Eu fiz parte porque eu saí ano passado, né? 2021, deixa eu contar aqui. Foi uns 8 anos militando no movimento da direita. Então, quando eu falo mais da direita, é porque foi aonde eu vivi mais, foi aonde eu interagi mais, né? Então, assim, de um comportamento agressivo, muito agressivo, eu percebi agora, assim, baixar a bola, né? Baixar a bola. Qual é a minha percepção disso? É assim, eles tinham uma convicção tão grande que o Bolsonaro ia ganhar, pelo menos é o que eu via nos grupos aqui. O meu presidente vai ser reeleito, ele vai ganhar com 70%, a pesquisa tal, deu... E eu ainda digo para vocês que eu acreditava. Eu conversando esses 2 dias aqui, eu estava fazendo interações aqui com inscritos meus, em especial aí o Lorde Conselheiro, eu falei, o Lorde Conselheiro teve uma época que ele falava para mim: Vitor, o Lula vai ganhar. Eu falei: não vai, moço. Eu falei: mesmo eu não votando nele, o Lula não ganha essa eleição. Por que eu acreditava que o Lula não ia ganhar essa eleição? Ele não ia ganhar porque eu via as manifestações. Então eu via nas redes sociais os movimentos do Lula, sempre eram poucas pessoas. Poucas. Aí eu via as manifestações do Bolsonaro, um mar de gente, né? Todo lugar que o Bolsonaro ia, quando saía do aeroporto, assim, a vista não enxergava o fim de tanta gente ali, né? Aquela multidão de verde e amarelo, isso é inegável, inclusive no Nordeste, e eu acreditava. Chegou um momento que a minha cabeça baratinou, sabe? Que foi essas pesquisas saídas, por exemplo, tinha canais de televisão que mostravam o Lula na frente, né? Lula com 50 e tantos %, né? Outros canais, não, é o Bolsonaro que está na frente. Eu ficava, caramba, agora eu não sei mais de nada, né?
Mas é como se lá no meu íntimo, né, na minha intuição, sempre ecoava assim: o Bolsonaro leva, o Bolsonaro leva. Por conta da multidão de gente que o acompanhava, né? Então eu realmente fiquei surpreso no dia no dia dessa apuração. Eu fiquei assim, ó, eu estranhei, eu achei estranho aquilo ali, porque fiquei, caramba, como é que pode? Vocês estão entendendo? Aqui eu estou sendo honesto, eu estou sendo sincero com vocês. Por mais que eu não votei nele, mas eu acreditava que ele teria uma chance maior de ganhar. Mas aconteceu essa situação aí, né? Os dois lados têm argumento. Eu acho que tem um sentido nos seus argumentos, né? Quando se diz assim, não, o petismo alavancou na frente aí com o Lula, é porque muita gente se frustrou, se decepcionou, inflação alta. Eu digo, tem uma lógica nisso aí, né? A gente viu lá na Argentina, lá entrou um direitista, caiu, né? A Cristina Kirchner voltou. Com certeza, com certeza uma grande parte desse eleitorado deve ter se frustrado. Como é que era o nome dele lá, o argentino lá, que foi de direita? Era Macri, né? Parece que era Macri. Eu não lembro, exato, tá na minha cabeça que era esse nome. Por um lado poderia ser isso, mas por um outro também, quando se diz assim, olha, pode ter havido aí sei lá, uma manipulação, né? O que o povo chama de golpe, né, fraude, essas coisas, eu também não vou duvidar que isso possa ter acontecido, né? Eu não duvido, sabe por quê? Porque, igual eu falei, né, o tanto de gente que seguia aquele homem, e como assim, né? O meu vizinho, eu tenho um vizinho meu aqui, o senhor, eu chamo ele de seu Zé, é um idoso aqui, ele é petista. Às vezes eu ia conversar com ele, e ele tem mais, não, o Lula ganha. E eu falava assim, mas seu Zé, será que ganha? Eu falei, moço de Deus, eu vejo não é nem na televisão, nas redes sociais, o tamanho das manifestações do Bolsonaro. Eu falei, como é que esse homem vai perder essa eleição? Eu sempre me questionava, o meu termômetro era isso, né? Era ver as manifestações populares. E eu sempre achei as manifestações pró-Bolsonaro muito, muito maior do que as pró-Lula, né? A minha pesquisa era essa. Mas agora, então assim, eu acho que muitos bolsonaristas estavam assim, muito impetuosos, né? Assim, aquele ímpeto assim de bater de frente, de esculachar com o outro, de ofender o outro, né? O outro que não vota, que fala que vai votar nulo ou que não vai votar. Eu lembro aqueles que criticavam eram severamente rechaçados nesse grupo. Aí eu tô vendo que agora, o que aconteceu? O Bolsonaro ficou embaixo, né? Tá aí Lula tá com 6 milhões de votos acima. Aí eles tomaram o baque, meu. Eu tô vendo uma população baqueada. Esse pessoal que votaram, que tava na campanha, né, apoiando o presidente, eles estão baqueados. Desesperados. E aí, aquele discurso muito raivoso, ele se converteu para um discurso mais, assim, de súplica, né? De súplica. Falo porque está acontecendo comigo. Não é um e nem dois que já me procuraram aqui no virtual, pedindo, sabe? Não com xingamentos, não com humilhações. E nos grupos, nas redes sociais, por favor, você que votou em branco, você que votou nulo, você que votou, que não foi votar, por favor, vem aqui, a gente precisa de você. Muitos já estão até reconhecendo o que não se fazia lá atrás, que era reconhecer os erros do Bolsonaro, né? Olha, ontem mesmo teve um inscrito meu aqui que entrou em contato comigo, ele vota no Bolsonaro, ele falou, cara, eu concordo contigo, Vitor, o cara falhou, teve muitas coisas aí que ele errou, sabe, mas é pior o Lula, é muito pior o Lula, então assim, é como quem dissesse assim, só falta usar essa palavra, eu tô te pedindo carinhosamente, pelo amor de Deus, então assim, esse pessoal agora, eles estão desesperados em busca dos votos em branco, votos nulos e abstenções, né? Só a abstenção, eu pesquisei aqui, a abstenção deu 32 milhões. 32 milhões de pessoas no Brasil não votaram, não foram na urna votar. E, pelo que eu entendi lá, mais de 5 milhões votaram, 3 milhões e pouco votaram nulo, e eu não estou lembrando exato os votos brancos, né? 2 milhões e alguma coisa. Eu vi alguém comentar que tinha dado mais de 5 milhões. Então eu divido aí, né? 3 milhões nulos, 2 milhões brancos, né? Eu vi um vídeo, a pessoa falando, olha, um exemplo, se 10 milhões, né? Vamos dar, deu o quê? Quase 40, soma aí, 32 milhões com 5 milhões, né?
dá o quê? 37 milhões de pessoas, digamos assim, não votou, né? Porque 5 que foi na urna, mas não escolheu, votou em branco, não é contabilizado, né? E os outros 32 que não foram à urna votar, então assim, eles estão contando assim, poxa, se 10 milhões desses 37 milhões for lá na urna e votar para o Bolsonaro, tipo assim, a gente liquida a fatura, né? Liquida a fatura. Eu digo assim para vocês hoje, né? Eu não... É só no dia 30, né? A gente tem aí um mês, aí tem o quê? 26 dias à frente, né? Para essa eleição. Se você me pergunta, eu não sei daqui uma semana, daqui mais para frente, se eu mudo de ideia. Eu votei nulo, né? Mas eu digo assim para você, se você me perguntasse assim, hoje, se a votação do segundo turno fosse hoje, você votaria para o Bolsonaro ou você votaria nulo? Certeza, hoje eu votaria nulo. Eu votaria nulo. É uma coisa, pessoal, assim... é mais ou menos assim como se você me pedisse para eu fazer uma coisa que meu coração tá fechado, sabe? Eu não tenho essa força, eu não consigo cogitar essa possibilidade de votar em um deles dois. Eu não consigo, assim, eu não sei, vamos ver. Eu tô acompanhando o processo, eu dou uma olhadinha nos grupos, eu tenho canais aí que eu tô assistindo, né? Eu tô vendo. Ontem eu assisti um vídeo do canal do Nando Moura, que ele faz uma fala, né? Ele diz assim: eu não vou sujar as minhas mãos de sangue, né? Eu não vou votar para nenhum deles dois, não vou votar. Então tudo tá aqui na mente, é a forma como você encara, a forma que eu encaro. A minha visão é uma visão não é nem mais ou menos, é bem alinhada ao pensamento do Kim Kataguiri e do Nando Moura. Eu tô mais ou menos alinhado ao pensamento deles, né? E aí ele até no vídeo que eu assisti dele ontem, que ele fala do segundo turno, ele faz uma citação assim, foi mais ou menos o que eu falei, eu não disse aqui que antes da eleição, quando eu questionava alguma coisa eu era chincalhado, era a mesma coisa, ele disse que no canal dele, ele foi muito xingado, muito hostilizado por bolsonaristas, extremamente o ofendiam, né? Aí agora que tá essa situação, ele contou ontem que tá vindo milhares de bolsonaristas lá, já com uma outra linguagem, né? Por favor, Nando Moura, por favor, a gente está aqui te pedindo, vamos deixar nossas diferenças de lado, vamos votar no Bolsonaro, dar essa ajuda aí. E a resposta dele ontem foi não. Não, eu não vou votar, não vou apoiar. É como se mais ou menos meu coração tivesse assim. Só que o Nando Moura, ele é muito assim, ele rasga mesmo ali o português, né? Ele fala mesmo assim com muita... Eu sinto até uma raiva, né? É como se fosse uma raiva dentro dele, né? Por isso que eu lá atrás, eu nunca me esqueço de um inscrito meu que ele disse assim um dia, né? Ele falou assim, o problema o grande mal aí não é nem o Bolsonaro, é os seguidores dele, né? Porque os seguidores dele lá atrás, isso que estão fazendo agora, de tentar puxar essas pessoas, era o que tinha que ter sido feito lá atrás, né? Acredito que ao invés dessa agressividade, né? De xingar o outro, ofender o outro, esculhambar. Poxa, se eu já tô aqui, eu já tô assim desmotivado, eu já tô sem graça, sabe assim, com o candidato. Aí o cara que tá seguindo ele veio nesse desânimo. Ao invés de chegar em mim, conversar comigo numa boa, não, mas espera aí, vamos conversar aqui, deixa eu te mostrar, ó. Eu acho que não, tá, ó, ele teve essas falhas mesmo, concordo contigo, sabe? Mas vamos olhar aqui as vantagens, vamos ver. Quando eu era evangélico, eu me guiava muito por um verso da Bíblia que eu não lembro nem qual é. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu estou com o Google aberto, mas era uma passagem da Bíblia que dizia assim, que a palavra branda desvia o furor. A palavra branda, se você tem uma pessoa que ela já está mal, ela já está ruim, e aí ela vai expressar o sentimento dela, né, o que se passa dentro dela, e ao invés de você ter uma empatia por aquela pessoa, você acolher aquela pessoa, tentar entender o lado dela, e trazê-la para um diálogo tranquilo, saudável, a fim de, né, tentar convencer de uma outra ideia, não, já parte para a ignorância, para aquela agressividade verbal. Olha aí o que deu, né? Infelizmente, né? Como eu digo, o que eu posso dizer para vocês, assim, para mim é um grande mistério. Para mim essa situação, essa apuração é um grande mistério, porque de um lado, às vezes eu fico pensando, será se 6 milhões de pessoas votaram a mais, né, no PT? Ou será se houve uma fraude?
É a pergunta que eu acho que nenhum de nós aqui saberemos de fato responder. Eu acho que nunca vai ter uma resposta para isso aí, né? Deixa eu ver bem aqui se eu encontro esse verso que tinha na Bíblia. Deixa eu ver. A palavra branda acalma o furor. Deixa eu ver aqui. É só uma curiosidade minha para me saber aonde que está escrito. É em Provérbios. Ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deixa eu botar bem aqui. Almeida, revista e atualizada. É a ARA, né? A tradução ARA. Vamos ver aqui. Então tá aqui, ó, em Provérbios 15, no verso 1, diz assim, ó: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Deixa eu ver aqui. Então é isso, né? É uma pena, né? Foi uma pena. Aqui eu tô tentando. Aqui eu não é. Tá parecendo até que eu tô falando um discurso pró Bolsonaro, mas é assim. A minha fala hoje aqui, ela é mais direcionada a quem é do lado do Bolsonaro. E eu fui do lado do Bolsonaro. Eu me sinto com esse direito e com essa liberdade de poder falar alguma coisa, porque eu fui apoiador dele, eu ajudei, né? Vocês sabem, eu já narrei isso aí lá para trás. Eu era dos grupos, tinha vários grupos aqui no meu WhatsApp, grupos dos apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Então eu saí fora, eu me afastei desses grupos, mas eu tô vendo agora, né? Eu tô vendo o sofrimento dessas pessoas. Se eu fosse uma pessoa maligna, se eu fosse um cara perverso, vingativo, ruim, eu era para estar gravando aqui um áudio, dando gargalhada, zombando, né? Zombando, mas não. Eu não sei. Olha, tem que ser uma coisa muito, muito ruim, assim. A pessoa tem que ter me ferido muito para eu chegar a esses níveis, assim. Por exemplo, essa semana eu dei gargalhadas quando eu fiquei sabendo que o meu primo virou mendigo lá nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque o cara me sacaneou muito, sabe? Ele me feriu muito. Não foi uma coisa assim, foi só essa situação. Foi tipo assim, o cara me manipulou durante anos, sabe? Cultivou sonhos em mim durante anos e quando chegou na hora me sacaneou. Então, assim, eu achei bom ver ele se lascar, sabe? Mas esse pessoal, eu às vezes, eu tentava até entender eles, né? Eu ficava assim, digo, isso aí é o fanatismo, né? O fanatismo, é a falta de maturidade, é às vezes a ruindade que há escondido dentro da pessoa. Porque eu falo, eu fiz parte do movimento bolsonarista, mas eu nunca usei isso para maltratar ninguém. Nunca. Sabe, por onde eu tentei dialogar, você discordar, você ver, tipo assim, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que ele falhou. Poxa, isso aí deveria ser encarado por todos como uma parte do processo. Tipo assim, faz parte do processo, não é isso? Democracia não é isso? É a diversidade de pensamentos ser respeitado. Nas ditaduras é que você não pode ter um pensamento diferente. Na ditadura é um pensamento uniforme. Ai daquele, né? Ai daquele que ousar pensar diferente, falar alguma coisa que vá contra aquilo que foi instituído. É para todos, né? Mas durante um tempo, no bolsonarismo, isso não foi aceito, né? Eu acho que é perigoso ter muito essa crença, né? Acreditar 100% que um candidato está eleito. Eu acho que enquanto não sai o resultado, para você ter certeza, não adianta comemorar a vitória antes da hora, né? Comemorar a vitória antes da hora. Foi uma expectativa muito grande que se criou, e aí a expectativa foi frustrada, não aconteceu do jeito que estava imaginando, e aí tá essas pessoas agora que não dormem de noite, né? Angustiadas, preocupadas. A minha intenção de trazer algumas falas aqui a todos, para que vocês ouçam e comentem, é entender, né? Eu coloco em aberto aqui para que vocês comentem cada fala, né? Vai ter falas variadas aqui. Eu cataloguei várias, né? Eu cataloguei várias falas, vocês vão ouvir só os áudios. Eu não quis botar os vídeos, porque pode cair nos direitos autorais. Tem vídeos aqui que eu tirei do YouTube, do TikTok, do Kuai, né? Os que eu fui recebendo aí. Quem tiver mais aí, que você tiver coisa assim interessante nesse sentido,
Manda aí pra mim no Telegram que de repente eu posso fazer uma parte 2 aqui. Mas hoje eu vou pegar do que chegou até a mim, eu vou colocar hoje aqui, né? Se mais pra frente chegar coisas mais interessantes, eu coloco. Mas vocês perceberam aqui, eu não dei nenhuma gargalhada, eu não tô aqui pra zombar, eu não tô aqui pra tirar onda, de jeito nenhum. Também eu não tô censurando ninguém. Se tiver alguém que queira botar uma risadinha aí, fique à vontade, quiser fazer sua crítica, quiser endossar a fala que foi posta aqui, fique à vontade. Eu só peço assim o respeito, né? Rir, levar pro lado do... Eu não vejo como desrespeito, né? Eu não quis fazer isso porque assim, eu que estou presidindo aqui, né? E aí eu tenho umas amizades, eu nem pensei muito naqueles bolsonaristas grosseiros que já me maltrataram, até porque muitos deles não estão nem aqui, se bem que aqui tem, né? Aqui teve uns aí que andou me ofendendo uns dias atrás. Mas o meu olhar especial aqui é mais para os meus amigos, né? Eu tenho uns amigos aqui no canal que é uns caras gente boa, uns caras que têm maior consideração por mim, e eles estão do lado do Bolsonaro, eu estou sentindo a preocupação deles, então por respeito a eles, né? Por consideração a eles, é que eu estou mantendo o nível do respeito aqui, né? E até da solidariedade. Digamos que se no dia da eleição eu não votar, mas assim, eu super compreendo o fato deles apoiarem, eu entendo as razões deles apoiarem, assim como eu também entendo quem não vai votar para ele, quem vai votar para o Lula, eu entendo quem optou pela abstenção, que é o grupo que eu faço parte. E assim, eu acho que tudo seria melhor se as pessoas, em sua maioria, tivessem a capacidade de serem empáticas. Se a pessoa tivesse essa capacidade de se colocar no lugar do outro, não, peraí, eu quero entender, eu vou tentar entender o lado de fulano de tal, por que que ele tá, por que que essas pessoas estão... Boa noite, pessoal. Tô vendo o desespero aí de todo mundo, muita gente me escrevendo, chorando, desesperado, o que está acontecendo e tal. Então, pessoal, não esquenta, vocês estão se preocupando demais. Olha, nós estamos lidando com um momento extremamente importante, que o Brasil vai passar por uma faxina total. Então, primeiro que as pessoas precisavam ter certeza, conhecer, ver quem são essa gente, né, da esquerda aí. E isso está sendo feito. Então, vou repetir, é tudo uma estratégia militar. Tá? Bolsonaro é um fantástico estrategista militar, elogiado até pelo Trump, né? Então, isso tudo está dentro de um plano militar. Ele trouxe para o Brasil o Tribunal de Haia, que já está entrando em funcionamento. Então, estão dando corda. Vocês já viram falar em dar corda para o inimigo se enforcar? É exatamente o que está acontecendo. Por isso que eu venho falando já há algum tempo que isso tudo, essa eleição é um teatro, é um show. Ela não vai funcionar. Não vai valer assim como eleição mesmo, do jeito que todo mundo está pensando. É um teatro. É apenas para que esses atores eles se mostrem ao público. Por aí agora todos estão vendo quem eles são. Então, e outra coisa, as urnas elas estão conectadas ao sistema Starlink e ao sistema quântico. Não se esqueçam disso. As pessoas se esquecem das coisas. Então, tudo está sendo identificado nos mínimos detalhes. Até quem está fazendo a coisa, onde foi, quando foi, tudo direitinho. Não fiquem desesperados, porque a vitória é da luz. Confiem no plano, o plano não falha. Ele sabe muito bem o que fazer. Tá? O Bolsonaro é da aliança e ele está trabalhando sobre instruções lá dos militares dos Estados Unidos também, dos chapéus brancos, então está tudo conectado. Eles estão recebendo apoio direto de lá e vai haver uma faxina enorme depois disso, depois das eleições aí. Então fique tranquilo. Lembre-se que o Bolsonaro continua presidente até o final do ano.
pelas regras normais. Então, após esse teatro desta eleição, em seguida vai vir ser mostrado todas as provas das fraudes e então serão liberadas as ordens de prisão. E aí acabou a festa. Tá? Podem ter certeza que é isso que está acontecendo, tá bom? Então, olha, fiquem contentes que isso está acontecendo, fiquem satisfeitos, alegres, porque é a prova cabal, final de quem são essa gente. Então, a partir daí é que vai começar a faxina geral que todo mundo espera, que nós chamamos aqui no Brasil também de storm, tá? Então vai estourar tudo com eles, porque eles merecem receber os prêmios que eles próprios vão colher os frutos que eles próprios plantaram. Então, fiquem tranquilos, felizes, tá? Porque essa semana vai ser maravilhosa para todos nós. Então, não se preocupem, não se preocupem, tá tudo bem, tá tudo certo. Vai ser o fim dessa corja de bandidos, tá bom? Um beijo para todos, boa noite e ótima semana para todos nós. Bem, nesse momento eu quero liberar uma palavra para essas pessoas. Eu tenho mandado muitos áudios e é uma indignação muito grande no meu coração. Eu tenho mandado muitos vídeos, muitos áudios para muitos brasileiros e para pessoas até fora do Brasil. Mas o meu coração se encontra muito indignado, muito triste com tudo que eu tenho visto. Porque eu não consigo entender como pessoas que se dizem cristãs, homens e mulheres de Deus, podem estar apáticos, parece que estão anestesiados, parece que estão insensíveis a tudo que está acontecendo. Eu nunca vi um povo tão fraco, uma geração tão fraca, uma geração que se entrega à derrota da forma que eu vejo essa geração. Eu tenho vergonha dessa geração. Eu vejo a palavra de Deus falando de um povo que se levantava, que guerreava, que ia para frente de batalha, que se erguia diante de Deus conforme a palavra que o Senhor os instruía e caminhava. Às vezes só 300 e com 300 eles venciam exércitos porque eles eram corajosos. O Senhor nos deu um homem que se chama Jair Messias Bolsonaro. Depois de 33 anos de aprisionamento mental, cultural e espiritual. Depois de 33 anos, as pessoas sendo emburrecidas, sendo tratadas como gado, como massa de manobra na mão de políticos corruptos. Nós temos um ex-presidente que é bandido, que é ladrão, que é comprovado que roubou 3 trilhões de dentro de uma nação que é nossa. Roubou 3 trilhões que, humanamente falando, traria a riqueza para todo o brasileiro. Esse dinheiro que ele levou para fora, que ele roubou, que ele jogou para fora do país, faria com que não existisse um cidadão sequer pobre no Brasil. Todos os cidadãos brasileiros seriam classe média, teria carro, casa, seus filhos escola particulares e viveriam em excelentes casas. E hoje nós vemos o país numa miséria, numa pobreza que é deplorável. E aí quando nós olhamos e vemos uma oportunidade dada por Deus, nós vemos um presidente colocado por Deus para a nossa vida, dizendo que ele vai trazer uma solução, uma salvação, e você manda vídeos, você manda texto, você manda esclarecimento, porque a palavra de Deus diz que o povo sofre porque não conhece a verdade. Você começa a anunciar a verdade para esse povo que se diz povo de Deus. E eles dizem que não querem ouvir, eles dizem que não querem saber. Mas eu vou dizer uma coisa para esse povo que diz que não quer ouvir, não quer saber. Esse povo que é nécio, que é morto na fé. Esse povo que não sabe o que está acontecendo e que finge que não sabe. Eu quero dizer,
Porque quando era para você colocar a tua roupinha bonitinha e todo ano ir para o congresso da tua igreja e comprar um sapato novo, escolher o tecido que todas as irmãs estavam colocando, você era a primeira a estar lá. Você era o primeiro a estar lá para sentar no altar e aparecer. Agora você tem que aparecer na presença de Deus, se colocando na posição de soldado valente e valoroso e ir para o campo de batalha e guerrear a favor da tua casa, da tua família e da tua nação. Porque é hipocrisia você dobrar o teu joelho dentro de casa e dizer que está orando pela nação sem fazer nada. É hipocrisia você dobrar o teu joelho e dizer, eu estou orando pela paz em Israel, quando você é um frouxo, quando você é um incapaz de levantar da sua casa, vestir a sua camisa verde e amarela, ir para frente do quartel e pedir para que eles se movam a favor da sua vida, da sua casa, da sua família e da sua nação. Hipócrita. Eu estou cansado de ver hipocrisia no meio do povo de Deus. A gente vai para dentro das igrejas e o povo finge que não está acontecendo nada. E a gente fala o que está acontecendo, eles fingem que não entende e acham que a gente é maluco, quer dizer que a gente é doido. Será que você ainda não entendeu que dentro da tua família, no meio dos teus amigos, em meio à tua parentela, tem morrido gente porque tem sido assassinada, porque os governadores, os prefeitos, eles não deixam medicar essas pessoas, porque eles precisam do número expressivo de pessoas mortas, porque cada corpo dá a eles 19 mil reais. É isso que vale o teu irmão que morreu. É isso que vale a tua mãe que morreu, o teu filho que morreu, seu covarde. Ou você quer que alguém da tua casa morra? Eu sou mulher, mas eu não me troco pela calça de muito homem. Não me troco. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres dessa nação que estão me ouvindo. Se levante e vão para a rua. Tu sabe por quê? Porque em 64 também fomos invadidos pelos malditos chineses, malditos russos, que estão dentro da nossa nação, comprando nossas terras, comprando nossas empresas, comprando as pessoas, os políticos e dando dinheiro a ele para matar a gente, para matar os nossos queridos, matar os nossos irmãos em Cristo, matar os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas em 64, quando eles fizeram isso, sabe quem foi que se levantou e mudou a história? Foi a igreja de Cristo. Mas eu tenho certeza que não era essa igreja frouxa. Essa igreja que os pastores dessas igrejas não ensinaram a ter guerreiros dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Os pastores que nem querem se pronunciar porque tem medo do STF. Pastores que estão comprometidos com maçonaria. Não podem se pronunciar porque não tem autoridade espiritual para isso. Mas eu não tenho comprometimento com ninguém. Meu comprometimento é com o reino. E eu vou te dizer nessa hora, mulher de Deus, se levante como as mulheres se levantaram em 64 e vão para as ruas. Irmã, vai acontecer alguma coisa? Não. Vai para frente dos quartéis. É isso que o nosso presidente está esperando para mudar a sorte dos teus filhos amanhã. Para mudar a sorte dos meus filhos e dos meus netos amanhã. Ou você está esperando o Brasil virar uma Cuba, virar uma Venezuela, na qual as pessoas estão comendo lixo no meio da rua, rato no meio da rua. Você sabia que a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina? E em 22 anos eles acabaram com a Venezuela. E eles estão dentro do nosso país para acabar com o país. Mas em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor hoje vai te dar ânimo, vai te dar entendimento, vai te dar força, uma nova unção de ousadia sobre a tua vida. E você não vai deixar isso acontecer com a tua casa e com a tua família. Eu profetizo como voz profética nessa nação, que hoje o Espírito Santo de Deus vai te visitar e vai te trazer entendimento do que está acontecendo. Estão matando. Será que você não vê que estão matando dentro da nossa nação? Impedindo com que as pessoas sejam medicadas, arrancando o oxigênio. Meu Deus, em nome de Jesus, você reaja, você acorde, desperte. Ah, mas o meu pastor falou que eu não devo. Se o teu pastor falou que não deve, ele é um satanista! Pelo amor de Deus! Porque o homem de Deus vai dizer para você, se levanta e guerreia pela sua família. Que mãe é essa? Que pai é esse? Sabendo que os seus filhos vão perecer fome, vão ser estuprados. Sabendo que você vai ser assassinado na frente dos seus filhos. Porque a ordem do comunista, o ódio deles é a resistência da igreja. E eu creio que no Brasil ainda há uma igreja que ora. Ainda há um povo que durante a madrugada coloca o seu joelho no chão e ora. Eu quero te dizer uma coisa.
Se levante. Busque saber o que está acontecendo. Porque talvez nós não tenhamos mais do que o dia 31, mais do que o dia 28 desse mês. O nosso presidente está acuado, cercado por satanistas, por um movimento globalista, que quer estar pedindo a nossa cabeça, que quer a nossa cabeça. E ele está guerreando por nós. Agora a nossa parte é nos levantar e ir à frente dos quartéis e pedir: ajude-nos, socorra-nos, como as mulheres fizeram em 64. Que talvez se elas não tivessem feito isso, nós não estaríamos aqui hoje. A igreja já teria sido destruída como em Cuba e como na Venezuela. Mas ainda há um resto de fôlego em nós. Eu peço você, homem e mulher de Deus, que tem visto o que está acontecendo nessa nação. Atrocidades. Eles soltam bandidos, soltam criminosos e prendem trabalhadores, prendem inocentes. Você não vai para frente de um quartel pedir comida. Você não vai reivindicar o teu emprego. Você vai reivindicar a tua liberdade. A tua liberdade. Tu lembra quando Esther, o Senhor autorizou ela que chegasse diante do rei e pedisse o direito do povo lutar pela sua liberdade? Nós estamos vivendo esse tempo hoje. Hoje você tem o direito, Deus está te dando o direito de chegar à frente de um quartel e pedir ao coronel: coronel, por favor, nos traga a liberdade. Venha intervir por nós. Estamos pedindo a intervenção. O nosso presidente já disse que ele não pode fazer nada se nós não pedirmos. Então tudo o que temos que fazer é chegar à frente do quartel e pedir. Não é possível que isso seja demais para você. Não é possível que isso seja demais para você. Busque conhecimento. Não ache que eu sou louca. Porque se você entrar na rede social, você vai ver o que está acontecendo. Pessoas estão sendo presas inocentes. Tem gente sendo enterrada viva. Irmãos nossos na fé. Eles estão enterrando pessoas vivas. Eu posso mandar vídeos para vocês verem. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Porque talvez nós não tenhamos outra oportunidade como essa. Eles estão fazendo de tudo para arrancar o presidente do poder, para poder trazer a escravidão à nossa vida. Já tem decretos e leis para fechar as igrejas, para não poder mais abrir. Até os padres das igrejas católicas estão se manifestando e dizendo para as igrejas católicas irem para as ruas para não ficarem em casa. Não é possível que a igreja de Cristo, que gosta de pular, rodar, pregar, falar em mistério, seja tão covarde. Não tenha coragem de sair e guerrear pela sua família, guerrear pela sua nação. Eu não acredito nisso. Por isso, eu convoco você para estar na frente do quartel, para vestir a tua camisa verde e amarela. Não vai ter quebra-quebra, não vai ter nada disso, mas você é autoridade nessa nação. Você foi ungido pelo Espírito Santo. E o poder de Deus se manifesta através da sua vida. E você vai sair e vai declarar a liberdade de Cristo, do Cristo que nos libertou. E vai dizer: nós somos livres e queremos continuar livres. Não seremos cativos da mão de homem nenhum, de comunista maldito nenhum. Não seremos. Porque o Senhor nos deu uma nação abençoada, rica e próspera. Por isso, querido, reaja. Reaja enquanto é tempo. Esse é o meu recado para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita, minha amiga, irmão. O Satanás tem mais seguidores do que Deus, ó. Porque gostava do capeta. Que nem eu vi, eu tava para ver de novo, ó. Mas o capeta não vai vencer, não, ó. Nós vamos pisar na cabeça dele, ó. Porque é jejum e oração que se derrota o capeta, né? E aí me perguntam por que eu vim morar em Portugal.
A resposta vocês deram ontem. Povo sem moral, que só faz a gente aqui fora passar vergonha. Vocês acham que a corrupção vale a pena? Parece que sim. Agora eu só fico com dó, sabe de quem? Das crianças. Que pelo erro de um adulto, eles vão pagar. Agora, outra coisa. Que moral você tem para chegar num filho seu e falar para ele: meu filho não pode roubar se você votou no Lula? Hein? Incompetente, irresponsável. Pessoas que votam em Lula é, no mínimo, irresponsável. Sabendo o que a galera dele fez com a América Latina toda, olha o que está passando o pessoal em volta de vocês. Ou vocês não sabem? Ou fingem que não vê? O problema do brasileiro é que ele é cínico. Cínico. Vocês sabem de tudo o que aquele desgraçado fez. E mesmo assim vota nele. Vocês não têm moral. Só que, infelizmente, nós que temos vergonha na cara, passamos vergonha aqui fora. Aqui fora, o povo brasileiro é conhecido como... Eu nem vou falar como, tá? Pra vocês que só vivem dentro do Brasil fazendo merda, acham que vocês são um tal. E não são. Descarados. E pode vir me xingar. O primeiro que vir me xingar aqui vai levar. Entendeu bem, gente? Eu tô de saco cheio. Não é possível. Se esse escândalo de corrupção tivesse sido há 20 anos atrás, tinha razão. Podia falar que as pessoas não tinham informação. Mas foi feito há pouco tempo. Será que nessa merda desse país não existe gente que tem televisão? Mas mesmo assim vocês votam nele? Graças a Deus eu saí desse hospício. Só que infelizmente eu amo o meu país. Agora o povo brasileiro tem mais é que se ferrar. Entendeu bem? O recado é esse. Agora vota de novo no Lula. Vota, elege ele. Vocês merecem o nome que vocês têm aqui fora. Entendeu bem? Tá dado o recado. Indignado. Não se cale. Não se omita. Fale. Use sua rede social. Fale na sua casa. Fale a Bíblia. Abre aqui, ó. Mateus, ó. Mostre aqui o vídeo, ó. Eu não estou ensinando nada fora da palavra. Ah, mas o outro candidato é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas a gente vota para quem está aqui, ó. Pautado nos valores da palavra de Deus. Eu quero te dizer que a gente entrou numa guerra. Eu não sei se você está entendendo, nós estamos entrando numa guerra. Porque se o mal vencer, é isso que eles vão querer. Eles vão instalar podridão. Perseguir os cristãos. Pode se preparar, que se Deus o livre isso acontecer, é isso que eles vão fazer. Eles nunca fizeram. Não fizeram antes. Não fizeram antes, mas agora eles sabem que a igreja se levantou contra eles. Não fizeram antes. Eu espero que você não chore depois, dizendo... Eu fui passivo e permiti que isso acontecesse. Eu espero que um dia Deus te dê a chance de ser uma mãe e um pai. E pensar no futuro dos seus filhos. E pensar no futuro dos seus filhos. O Brasil, mesmo diante de toda a desgraça que a gente passou na pandemia, foi o único país que ainda está se mantendo ileso. Crescendo. Só não enxerga quem não quer, mas sabe que as pessoas estão se vendendo. Ah, mas foi ele que botou. Foi ele que botou um pedaço de carne na sua mesa? Ou foi o Senhor que é o Deus que supre todas as nossas necessidades? Ou foi o seu trabalho? Ou foi o seu esforço a partir da graça e do favor de Deus? Eu faço um apelo. A partir de hoje nós vamos jejuar e orar. A gente já jejuava e orava. Nós temos 30 dias. Para pegar esses 30 milhões de passivos indecisos e dizer: muda o jogo, Senhor. Vira o jogo, Senhor. Muda a sorte, Senhor. Desses 30 milhões e desses que erraram, que volte-se para a palavra. Que se volte para a palavra. Que leia a Bíblia. Que pesquise. Que estude. Que vá atrás. Que não fique acreditando em funkeiro, nem artista da Globo, que ganha milhões da Lei Rouanet. Não. Que Deus seja o seu guia, porque senão o seu cristianismo, me perdoa te dizer, é vazio. É vazio.
Reveja o seu cristianismo. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, são esses valores que nós defendemos. Sou Roberto Jefferson. Continuo preso em casa, em prisão domiciliar. E o que é pior, com a tentativa de amordaçamento, de silêncio imposto pelo Eggman, pelo Xandão, que, sob pena de prisão, me ameaça, caso eu venha a público falar, mas não dá mais. É melhor cair combatendo do que a gente se omitir. Não se omita. 40 milhões de brasileiros se omitiram. Não foram votar. Omissão. A omissão é crime. 40 milhões lavaram as mãos. Entregaram uma vitória de primeiro turno ao satanista, ao abortista, ao gaysista, ao pedófilo, ao embriagado, ao viciado, ao corrupto, o lulalau. A vitória no primeiro turno. Não permitam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vão votar. Não lavem as mãos como Pilatos, absolvendo, entronizando o Barrabás e condenando o justo. Não façam isso. Vão votar, não se omitam. Olá, bom dia. Sou Grécia Almeida, aqui do interior do Ceará. Eu estou recebendo dezenas de comentários dessa forma. E eu queria pedir para vocês, não ataquem o povo nordestino, não nos ataquem. O Nordeste é Bolsonaro, sim. Não esqueçam que o Bolsonaro aqui no Nordeste, vindo na Paraíba, Piauí, Pernambuco, Ceará, Bahia, e o que é que a gente ouvia de uma certa emissora? Bolsonaro foi visitar o Nordeste e está sozinho. E a gente dava aquele salto e dizia, não, Bolsonaro está com a multidão. Ele dizia, Bolsonaro sozinho no Nordeste. Eu vou procurar esse vídeo e vou postar aqui. E o Bolsonaro com a multidão. Era sendo preparada a narrativa para o dia 2. Já estava sendo preparado toda uma narrativa. Sejam inteligentes. Pensem, raciocinem, pelo amor de Deus. A esquerda, além de dar uma volta no país, ainda veio dividir o Nordeste. Porque eles trabalham assim, dividir para dominar, dividir as classes, dividir as pessoas por cores, por poder aquisitivo, por tudo. A esquerda trabalha assim, vocês não lêem sobre a esquerda, pelo amor de Deus. O Nordeste apoia o Bolsonaro, sim, não façam isso, não nos ataquem, não vamos nos atacar, nós somos irmãos. Vamos nos unir para vencer, a gente vai vencer. A verdade vai prevalecer, ela vai aparecer. Tudo isso vai ser esclarecido. Tenham calma, vamos nos unir e vamos vencer. Não façam isso, não, esse não é o caminho bom. A Venezuela se dividiu e foi derrotada. Não vamos nos dividir, vamos nos unir. O Nordeste é Bolsonaro, sim. Um dia vocês vão entender tudo o que aconteceu. Um dia, talvez esteja mais perto do que vocês possam imaginar. Tudo vai ser bem esclarecido. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A nossa bandeira jamais será vermelha, mas se a gente se desunir, ela pode ser vermelha. Vamos nos unir, ainda é tempo, ainda há esperança. Tem um hino que fala, não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança. A esperança, vamos lutar. Temos um mês para lutar. Os delegados que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quietos. Eles sabem que eu não os deixarei quietos. Ou seja, eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe? Não tem problema, eu vou atrás.